porque nesse mês de julho foram pelo menos 5 acidentes de trabalho aqui em Santa Catarina. Esse agora foi o 6º acidente. Então, alguns desses acidentes também levaram, infelizmente, à morte de alguns trabalhadores. Alguns, por exemplo, despencaram de telhado, de pedreiras, outro foi soterrado. Ou seja, alguma coisa não foi feita para prevenir esses acidentes. Então, por isso que a gente resolveu falar um pouco mais sobre segurança do trabalho e a gente está recebendo agora, ao vivo aqui no SC no Ar, a Procuradora do Trabalho, doutora Gisela Nabuco. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para a senhora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É uma satisfação estar aqui. Opa, a gente que agradece mesmo. Olha, isso chamou bastante a nossa atenção porque parece, então, que várias dessas ocorrências, né? Teve uma lá, por exemplo, de soterramento em 13 de maio, onde uma pedra também se deslocou de uma altura e acabou caindo em cima de uma pessoa, de um trabalhador. Outros caíram de telhado. Quer dizer, quando não tem esse cuidado, o que está faltando, doutora? Bom, a sua colocação foi perfeita. A maioria dos acidentes de trabalho poderia ser evitada. E isso é chocante, os dados são alarmantes e quando nós nos damos conta de que a prevenção não está acontecendo, aí sim é que a situação fica ainda mais preocupante. Nós não podemos naturalizar, né, esses acidentes que têm acontecido, são acidentes graves, né? Nós precisamos, de uma vez por todas, fomentar e promover uma cultura de prevenção de acidentes e adoecimentos no trabalho. Adoecer e se acidentar no trabalho não é normal. E os números de Santa Catarina são realmente preocupantes, né? Santa Catarina está entre os 5 estados com maior número de acidentes do trabalho e mortes decorrentes do trabalho nos últimos 10 anos, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, as empresas não devem fazer uma intervenção, fazer adequações depois de uma tragédia acontecer, depois de um acidente acontecer, ou depois de ser realizada uma denúncia ou sair uma matéria no jornal, né? Essa prevenção, essa cultura de prevenção deve acontecer desde o início. É necessário que os perigos sejam eliminados na origem. Muitas vezes se fala, não houve fornecimento de equipamentos de proteção individual, ou houve descuido, imprudência, negligência do trabalhador. Na verdade, a cultura de prevenção ela tem um olhar mais amplo, né, da eliminação dos perigos na origem, a avaliação de todos os riscos ocupacionais existentes numa organização, adoção de medidas de proteção coletiva, medidas organizacionais e só então os equipamentos de proteção individual que são tão conhecidos. Então, é muito importante ter noção de que essa cultura de prevenção, essa política de prevenção, ela não deve ser iniciada a partir de um evento trágico, né? Esses acidentes podem ser evitados. E aí eu faço o gancho até com a matéria anterior sobre privação do sono. Os setores em que houve o maior número de acidentes e óbitos são setores de saúde, transporte rodoviário de cargas, construção civil. E o que há em comum nesses setores, né? Muitas vezes as jornadas são prolongadas, ausência de pausas no trabalho, fadiga, a terceirização, informalidade, ausência de um vínculo formal, pejotização. Então, relações precárias, vínculos precários, todos esses fatores contribuem para a ocorrência de acidentes. E eu também faço aqui uma colocação muito importante. Doença relacionada ao trabalho também é acidente do trabalho. Nós estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, questões organizacionais como jornadas prolongadas, assédio moral, tudo isso interfere na saúde e também na segurança do trabalhador. Agora, doutora, a gente fala muito também daquele uso de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Isso também a gente percebe que houve falhas, né? A gente estava vendo agora aqui algumas imagens de 2 policiais, por exemplo, que caíram do telhado, que estavam fazendo ali uma operação, só que estavam em cima do telhado, né? Olha só essa imagem, eles estavam tentando ali segurar essa pessoa quando o telhado acaba cedendo. Olha aí. E aí os 3 caem
dentro daquela residência ou de uma casa, enfim. E teve tantos outros. Quer dizer, quando você vai se deparar, nesse caso aí, claro, é mais difícil, né, de você estar usando, porque ali é muito dinâmico o trabalho. Agora, uma pessoa que está trabalhando numa reforma, por exemplo, de um telhado, ou lá de uma pedreira, quando a pedreira, uma pedra, né, cai em cima da pessoa, tem uma forma de prevenir esse tipo de acidente com algum EPI, por exemplo? É justamente isso que deve ser esclarecido. Os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, não são suficientes para prevenir acidentes, principalmente quando a atividade é de risco elevado. Cada atividade ela tem normas técnicas que devem ser seguidas. No caso do trabalho em altura, como o risco é muito elevado, existem procedimentos operacionais e análises de riscos, análises prévias de riscos devem ser realizadas antes de a atividade ocorrer. Então, nesse caso, dos policiais, quando estavam fazendo um trabalho de contenção de uma pessoa, houve uma falha de procedimento operacional. E isso não quer dizer que houve falha dos policiais, mas o procedimento como um todo, né, o processo de trabalho não ocorreu como deveria acontecer. E o equipamento de proteção individual, nesse caso, não seria suficiente. Né? Então, quando o trabalhador está em condições inseguras, ele não deve realizar essa atividade. Né? E aí, isso passa também por procedimentos operacionais, como eu disse, que devem ser seguidos conforme as normas técnicas vigentes, mas também um processo de treinamento, de conscientização do trabalhador e da trabalhadora. E não basta só treinar, ele tem que realmente estar ciente dos riscos a que está exposto, tem que saber quais são os procedimentos a serem adotados e ouvir o trabalhador em todo o processo de gerenciamento de riscos de uma empresa é importantíssimo, porque muitas vezes é o trabalhador que sabe que aquela atividade está sendo exercida de forma arriscada, incorreta e inadequada. Mas isso que a senhora fala é muito importante, porque muitas vezes o trabalhador ele nem percebe que está fazendo errado, né? E aí vem um problema de educação também desse trabalhador e de treinamento na empresa, para que ele possa também se prevenir, quer dizer, se resguardar de possíveis acidentes. Essa mensagem que a senhora traz é muito importante, né? Tudo passa por ouvir quem trabalha e prevenir. Cultura de prevenção não é de uma hora para outra, é um processo contínuo, tem que fazer parte da rotina, do cotidiano de uma determinada empresa. E isso envolve o coletivo, não é uma pessoa especificamente. Né? Então, o trabalhador ele faz parte de uma engrenagem, ele precisa saber, né, os riscos a que está exposto e contribuir para que esses riscos sejam eliminados da melhor forma possível, que as medidas de prevenção e proteção sejam adotadas de forma efetiva. Perfeito. Doutora Nabuco, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo um pouco isso, que é uma mensagem importante que a gente quer levar para os trabalhadores aqui de Santa Catarina que não se exponham, né, a essas situações tão complicadas no meio do trabalho, que pode, claro, arriscar a vida deles. Né? Muito obrigado, um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço igualmente. Bom dia. Valeu, brigadão, hein? Tá aí, mensagem então para você ficar de olho, né? Prevenção em trabalho é justamente para você evitar acidentes.